Paz de Deus, pessoal. Hoje eu vim testemunhar a restauração do meu casamento e a minha restauração pessoal também. Vamos lá. Meu nome é Sabrina. Eu conheci o meu esposo em 2009 pelo MSN. Era as redes que estavam bombando na época, né? E a gente se conheceu muito novo, com 12, 13 anos. E aí a gente começou a conversar. E eu gostei dele, ele gostou de mim, só que até então ficou nisso. A gente ficou conversando muito tempo. Só que eu fiquei tão apaixonada, olha, gente, coisa de adolescente, né? Fiquei tão apaixonada que eu falava pra todo mundo que eu já tinha meu namorado. E até que em 2012, a gente conversando, que não tava dando pra ficar mais na distância. E aí então a gente decidiu se encontrar e conversar para ver o que a gente queria mesmo. E aí nós decidimos realmente firmar o namoro. E aí a gente começou a namorar a partir dessa data, em setembro de 2012, mas dia 9, para ser mais exato. E aí foi aquela paixão à primeira vista. Eu conheci a família dele, ele conheceu a minha família. Foi tudo muito, muito bom. Passado 1 ano e meio, a gente teve nosso primeiro filho, o Enzo, que hoje tem 7 anos. E logo depois, tivemos a Lívia, depois de uns 3 anos e meio. E hoje tem 4 anos. Eu vou pular um pouco, porque eu quero focar mais no testemunho. Durante o nosso casamento, a gente teve momentos muito, muito legais. A gente foi construindo coisas do zero, tanto na nossa casa, quanto, sabe, no nosso relacionamento. E a gente morou com os pais dele um tempo. Não foi fácil, mas foi lá que eu pude conhecer a graça. Foi através da família dele, dos pais dele, que eu pude conhecer mais a graça. Deus também. Eu fui apresentada, né, a Deus. Que eu ia quando eu era criança, só que não era naquele interesse de conhecer a Deus de verdade, de servir, de buscar. E a gente mudou para nossa casa em 2015 e fomos conquistando tudo zero. Deus foi abençoando. E em 2016 já foi um pouco mais complicado, quando as finanças foram apertando, as coisas no nosso relacionamento também. E eu fui começando a perder um pouco aquela paixão nos olhos, e creio que ele também. Creio que a gente discutia muito. Tipo, a gente era aquele tipo de casal que conversava, dava risada e tudo mais, um dia, no outro tava brigando. Eu sempre muito cheia de mim, porque eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos, então eu não tive a presença de uma figura paterna presente. Então eu carregava aquilo comigo e me doía muito, sempre carreguei comigo, né? Era como se fosse uma rejeição. Então, muitas vezes eu projetava o que eu queria ter recebido do meu pai nele. Eu era muito contenciosa, preguiçosa, rixosa. Eu achava que o homem tinha que ter obrigação na casa como a mulher. Os papéis tinham que ser igualados. Só que não é bem assim, né? Mas eu vou chegar lá. E depois de um tempo, nisso, né, num dia uma paz, no outro dia uma tribulação. Uma paz e uma tribulação, era só Deus na casa, gente. E a gente foi levando a vida assim. Passado um tempo, em 2019, eu comecei a ter um gostinho assim do deserto. Eu não sabia que isso existia, assim como creio que muitos não sabem. Mas em 2019, depois de um episódio muito chato, eu saí do serviço e encontrei com ele.
E aí a gente foi pro shopping comprar o pijama do nosso filho, porque ia ser a festa do pijama na escola dele. E fomos. E no shopping, quando a gente comprou o pijama, a gente tava saindo. E aí meu esposo, não lembro, não me recordo. Assim, até hoje eu não lembro o motivo da gente ter começado a discutir. Só que a gente começou a discutir. E foi bem chato, assim. Porque foi um motivo que, aparentemente, com certeza, foi um motivo bobo, muito bobo. E nós começamos a se ofender, assim, sabe? Eu comecei a sair andando na frente dele. O meu intuito aquele dia era descarregar toda a mágoa, todo o rancor que eu tava sentindo dentro do coração. E ele tava falando, e quanto mais ele falava, e eu guardando aquilo, comecei a chorar. Sai andando na frente dele. Nossa, que cena vergonhosa. Hoje a gente dá risada, né? Mas no dia, que vergonha, gente, que vergonha. Mas enfim, né? E aí eu saí na frente dele. E aí foi quando ele conseguiu, tipo, me alcançar e me parou. E eu falei pra ele: você desgraçou a minha vida, por culpa sua. Eu não pude viver meus sonhos, tudo culpa sua. E falei que eu nunca tinha sido feliz, que não sei lá o que eu não sabia mais o que era felicidade. E foi muito difícil. E ele ouviu tudo, assim, não falou nada aparentemente, porque ele viu que eu tava muito nervosa mesmo aquele dia. Nem eu me reconheci de tão nervosa que eu fiquei. E aí eu falei pra ele: eu quero ir pra casa da minha mãe e você vai pra casa. Aí ele: não vou pra casa sem você. Aí então eu decidi ir pra casa. E aí eu entrei no ônibus com ele. E quando eu entrei, ele passou a catraca e eu fiquei lá na frente. Tava fazendo de tudo pra pirraçar, sabe? Bem infantil mesmo. Porém, mal sabia que estava por vir. Enfim, quando chegamos em casa, nós conversamos um pouco. Só que eu estava muito abalada por conta de todas as feridas que já tinham sido abertas, que estavam expostas ainda. E que, por eu não deixar, assim, não conhecer Deus, assim, mais intimamente, elas não estavam curadas. E foi quando Deus... Foi aí, um pouco depois que Deus começou a trabalhar em mim. Mas eu vou chegar lá. E aí, nesse dia, quando a gente chegou em casa, eu falei: preciso da minha mãe, preciso conversar com ela, pra ver qual eu vou fazer da minha vida e tal. E aí ele falou: tem certeza? Aí eu falei: tenho. Aí fui pra casa da minha mãe, deixei ele com as crianças, isso já era de noite já. E aí a gente conversei com a minha mãe, né? E naquele momento eu precisava realmente de uma ajuda, assim, psicológica, porque eu tinha saído de uma depressão. Quando eu tava grávida da Lívia, eu tive depressão. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia fazer nada dentro de casa, não conseguia fazer exatamente nada. Eu tava, digamos que eu vivi em um pequeno deserto naquela época, porque foi quando meu esposo chegou a conversar com uma menina e eu descobri e fiquei muito mal. Ele não chegou a ter relações com ela, mas conversou, né, com ela um mês, e naquele tempo que ele conversou com ela, ele me repudiava muito. E nessa época que aconteceu tudo isso, eu comecei a me apegar muito com Deus. E por mais que eu tivesse debilitada, assim, no espiritual eu falo, tava grávida e com depressão, mas eu ainda, sabe, tinha aquela gotinha pra ir buscar em Deus. E foi quando eu comecei a ir pro culto mais fervorosamente, porque gente, né, aquela chamada crente sem vergonha, que só busca mesmo quando a prova aperta, né? E aí, mas Deus mesmo assim foi muito bom, assim, misericordioso comigo. Porque todas as vezes que eu precisava, todas as vezes que eu buscava, Deus mandava na palavra: calma que eu tô chegando, não coloca sua mão e confie em mim, que eu vou colocar as coisas no seu devido lugar de novo.
calma, tenha paciência. E naquela prova, eu não abri a boca pra ninguém, ninguém sabia o que eu tava passando. Ninguém, só minha comadre, que é a Dinda da minha filha, que sabia mais ou menos ainda que ia buscar comigo. Era a única, ela me ajudou muito, uma amizade assim que até hoje e pra sempre, se Deus quiser, eu vou levar comigo. Então, e sempre Deus mandava uma palavra, vinha, me socorria, eu voltava pra casa aliviada, e aí dava pra, sabe, era um combustível pra passar a semana. 2, 3 dias e de novo. E assim foi indo. Aí teve o dia que eu descobri tudo, eu fiquei muito mal, mas ele ficou muito arrependido. Quando eu descobri, ele já não estava mais falando com ela, mas mesmo assim eu fiquei mal, porque estava perto do nascimento da nossa filha, né? E eu fiquei bem mal mesmo. Fiquei meio desnorteada, assim, sabe? Sem saber o que fazer. Mas foi muito choro, foi muita luta, assim, mas Deus não me desamparou. E aí, detalhe, quando as pessoas falam que Deus não deixa nada oculto, é porque realmente Deus não deixa nada oculto. E Deus, no dia que um dia antes de eu descobrir, exatamente um dia, e foi até um dia antes do aniversário dele, a gente foi pro culto. Ele já não estava falando mais com a menina, mas mesmo assim, né? A gente foi pro culto e aí Deus falou. Mas eu não entendia nada. Eu só sei que ele sentou bem mais na minha frente, assim. Eu sentei no último banco da fileira, né? Com os nossos filhos. E aí, eu não lembro a palavra que Deus mandou, mas eu lembro da exortação. E Deus falava, eu te escolhi, e eu escolhi uma das minhas rosas para serem sua esposa. E mesmo assim, você procura outras pessoas na rua, você não dá valor ao que eu te dei. Mas Deus manda te dizer nesta noite, se você não der valor no que eu te dei, e não der valor à minha palavra, saiba que pro mundo não te perco. Nem que for para te colocar em uma cadeira de rodas, eu não vou te perder pro mundo de novo. E aí, meu esposo, quando aconteceu a exortação dessa palavra, meu esposo olhou pra trás assim, olhou pro meu, só que eu não entendi nada. E continuei, fiquei tranquila, a gente veio pra casa, no outro dia descobri tudo. Então era Deus já me preparando, né? E eu nem sabia. Aí, foi mais difícil, mas passei processo doloroso. Passei esse processo doloroso e continuei, né? Aí voltando para aquela parte que eu tava falando que eu conversei com a minha mãe sobre ir na psicóloga, né? E foi aí que eu precisava que Deus capacita os homens para ajudar uns aos outros, eu creio assim. Então não é vergonha se a gente está precisando de alguma ajuda psicológica. Claro que a ajuda maior vem de Deus, mas se a gente está precisando de uma ajuda psicológica, não tenha vergonha, não tenha medo de procurar. Porque Deus dá a guia, dá a direção. E aí eu comecei a ir, nossa, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Minha cabeça mudou completamente. Ela não era uma cristã, mas ela era uma mulher extremamente amorosa. Não tenho nem palavras para descrever, assim, como eu vejo como um cuidado de Deus, sim, comigo, porque foi muito... Era um lugar que eu me sentia tão à vontade que eu queria ficar horas. A hora era 1h30 e passava tão rápido que parecia 3 minutos. Era muito bom e eu sou muito grata a Deus por ter conseguido essa ajuda, que foi realmente, veio no momento certo pra mim. E, enfim, depois daquele dia que aconteceu essa discussão comigo e meu esposo, ele ficou totalmente frio comigo, não queria mais conversar comigo. Ele falou, eu não te amo mais, eu não sou mais feliz com você,
a gente tá fazendo tudo do jeito errado, já tentando e não dá certo. E aí eu fiquei meio assim, só que eu olhei pra cara dele e falei assim, é isso mesmo que você quer? Aí ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom. É se você quer, é isso, é sua decisão. Só que se eu sair de casa e encontrar outra pessoa, você não reclama, porque toda decisão tem uma consequência. Ô gente, mal sabia o que eu tava falando, né? Enfim. Comecei a viver, né, dentro de casa, assim, no deserto. Só que até então não tinha outra pessoa. Então eu comecei a colocar o pezinho, digamos. Comecei a viver o repúdio, né, nessa parte. E aí comecei a ver o meu esposo que nasceu em berço cristão, ele começou a ir pro mundo, começou a se envolver com amizades. Hoje sei que se envolveu com drogas, com coisas que não convém falar, mas que me entristeceram bastante. E eu fui vendo tudo aquilo, tava vendo de perto, e sem poder fazer nada, tava muito cansada, porque por mais que eu entendesse aquilo que ele falou pra mim, eu ainda queria minha família, né? Eu achei que ia ser uma briguinha que ia passar e que a gente ia ficar bem de novo. Mas não foi assim. Ele realmente tomou uma decisão e foi firme naquela decisão. E aí, no último mês, eu ainda tentei. Olha, todo jeito eu tentei colocar minha mão. Revelava as fotos nossas da nossa família, escrevia. Ele chorava muito, assim, e tudo mais, quando ele lia. Só que ele estava irredutível, realmente. Nada que eu fazia estava bom. Eu comecei a cuidar da casa sozinha, pagar a conta sozinha, despesa sozinha, porque o que ele recebia, ele gastava não sei, com amigos, com bebidas, carro. E foi isso. Até que no dia 25 de dezembro, aí eu fui trabalhar e deixei um bilhete na televisão, colado na televisão. Falei, olha, meu amor, Pai de Deus, se você ainda quiser, a nossa família, se você ainda quiser estar comigo, eu vou ficar te esperando no serviço, pra gente passar o Natal junto, tá bom? Sabe que eu te amo muito e eu queria muito a nossa família de volta. E fiquei muito esperançosa naquele bilhete, muito. Fui trabalhar, né? Aí deu 8 horas, eu trabalhava no aeroporto na época, desci a escada do aeroporto, assim, com a esperança, uma alegria no coração, assim, de que ele estava ali com certeza. Eu não sei porque eu tinha só certeza, mas eu tinha. E aí quando eu desci, vi que ele não estava lá, eu fiquei bem assim no chão, fiquei bem mal. Aí minha mãe me ligou e falou, sabe onde tá onde? Eu falei, eu tô saindo de serviço. Aí ela, quer passar o Natal comigo e tal? Eu falei, vou, não tem problema não. Aí eu fui. Aí meu esposo ficou na rua com os amigos dele, bebeu bastante, foi pra outros lugares. Nem se importou comigo. Quando ele me ligou, eu já tava lá. E aí ele falou, você vai vir pra casa? Eu falei, não, tô com a minha mãe. Eu tava te esperando aqui. Aí eu falei, que você não falou nada, não mandou uma mensagem, nada, só avisou agora, mas eu tô com a minha mãe. Aí ele falou assim, então tá bom. Desligou o celular. Nossa, meu coração, aquele dia foi o Natal que eu acho que só meu corpo tava, porque era tanta tristeza acumulada que eu não sei nem como decifrar isso. E aí, dia 27, eu fui pra casa, né? Fiquei dia 25 com a minha mãe, dia 26, dia 27 eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, ele tava da mesma forma, assim, né? Só que totalmente frio comigo. E aí eu falei assim, e ele sempre quis que eu saísse da casa, né? Da nossa casa. Que eu saísse. E eu falava que eu não saísse, a casa era nossa e tudo mais. Só que naquele dia eu tava tão exausta de ver tudo que ele tava se tornando e que me deixava muito triste, porque eu não conseguia reconhecer o Matheus que eu conheci, sabe? Não conseguia reconhecer o menino doce, amoroso, sabe? Brincalhão, não via mais. E aquilo acabava comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. E então eu peguei minhas coisas, arrumei minhas coisas e fui embora. Dia 1º de janeiro eu já não tava mais em casa. E aí que meu deserto começou, de fato.
Quando a gente continuou tendo contato, na verdade, quando eu saí de casa, passou uns 20 dias, ele não queria falar comigo, ele ficou com muita raiva de mim, porque eu levei a nossa cama, que o resto deixei tudo. Eu levei minhas roupas, a roupa das crianças e minha cama. De resto deixei tudo, mas mesmo assim ele ficou muito bravo. Enfim, aquilo foi muito humilhante pra mim, porque eu tive que voltar pra casa da minha mãe. E me doeu muito, 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 de uma forma que foi dilacerante, assim. A gente vê a gente regressando numa coisa que a gente, sabe, sempre foi o sonho da gente, porque meu sonho sempre foi ter uma família. E aí quando eu conquistei, eu me vi uma perdedora. Quer dizer, quando eu perdi, né? Eu me vi uma perdedora, uma fracassada de fato, assim. Foi um sentimento muito ruim. E aí, ele com 20 dias me bloqueou de tudo, assim, que se possa imaginar. E quando foi... Aí eu já tava muito triste, assim, eu não comia direito, não fazia nada direito. Até que um dia eu tava deitada, eu tinha trabalhado de manhãzinha, de madrugada, né, na verdade. E aí cheguei na casa da minha mãe, fui dormir, lá no meu quarto, fui dormir. Quando eu tava dormindo, eu acordei assim, só que eu acho que foi o primeiro dia que eu consegui dormir um pouco de fato, assim, dormir tranquilamente e acordar assim, descansada. Mas acordar era um pesadelo pra mim, porque parecia que a dor vinha totalmente de volta. Mas aquele dia não. Minha mãe tinha me mandado um vídeo até. E eu vi aquele vídeo, eu achei tão bonito assim, sabe? E eu fiquei pensando, a vida é tão, sabe, tão grande, tão bonita pra gente ficar num estado desse, não aproveitar nada, de ver só os dias passando, assim. E aí fiquei com aquele sentimento, assim, de tentar me reerguer novamente, né, em meio a tanta dor. E aí aquele dia ele me mandou uma mensagem, ele falou: oi, Lina, tudo bem? Aí eu achei estranho, gente, meu coração palpitou tanto. Às vezes tudo, parecia que saiu pela minha boca. E eu fiquei parecendo um pinto no lixo, sabe? Aquele pinto tá rodando no lixo, tá parecendo eu. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sei nem descrever. Fiquei muito feliz. E aí ele começou a conversar comigo normal. Perguntou se estava bem e tudo mais. Eu respondia normal, né? Não respondia nada de amor, essas coisas assim, porque eu achava que era forçar demais. Fiquei muito feliz. A gente conversou bastante. Aí ele falou pra mim: Dina, você tá muito linda. Que saudade de você. Quando ele falou isso, eu ria, porque quem me conhece, né, sabe que eu sou de dar risada por tudo, assim. Comecei a rir, mas eu ria. Ficava só, glória a Deus, obrigado, Senhor. Oh, meu Deus do céu, hoje que eu volto pra casa. Ô, doce ilusão. Aí, ele oscilava muito durante esse tempo. Aí passou uns dias, em fevereiro, a gente tinha 2 cachorros e 2 gatos. E ele que ficou com eles. E aí ele falava pra mim vir ver, né, os cachorros e tudo mais. Eu falava, não quero, né, e tudo mais. Até que um dia eu cedi e vim. Aquele dia a gente ficou junto e era todo final de semana, ou na semana era isso. Eu vinha aqui dormir aqui, a gente ficava junto, depois ia embora de novo. Só que aquilo começou a me fazer mal. Mal de verdade, porque toda vez que a gente tinha relação e tudo mais, conversava, e ele falava, calma, só um tempo, eu vou voltar pra casa e tal. Sabe, eu acreditava não acreditando. E aquilo me machucava muito. E aí eu falei, não quero mais, assim, eu não quero mais. Até que um dia ele falou assim, Lina, eu tenho uma pessoa, isso me deu 1 mês e alguns dias que eu tinha saído de casa, e ele falou, tem uma pessoa e tudo mais, e é isso. Aí eu falei, tudo bem então, né? Tá bom. Aí eu perguntei pra ele, e o divórcio, como que vai ser? Aí ele falou pra mim que era pra mim pedir. Aí eu falei, eu não vou pedir nada. A decisão é sua, então você pode ir e pede. Se você sentir, você faz isso, eu não vou fazer. Porque não foi uma escolha minha, foi uma escolha sua. E aí fui embora
embora pra casa, mas eu já esperava, assim, só que mesmo assim é uma facada no coração, né? A gente não quer acreditar. Mas enfim. Ele, assim que eu fui embora, passou uns dias, ele continuou mandando mensagem pra mim, perguntava por que eu não falava com ele mais, tudo mais. Aí eu expliquei, né, que é uma situação chata, eu não queria ficar falando com ele porque não queria amizade se eu era a esposa dele. Não era, se não tivesse sentimento por dia, ser uma coisa normal, né? E às vezes, cônjuge quanto ao preço, assim, eles confundem a amizade com querer falar de tudo, de OM, de tudo. E aí eu não queria isso, não queria sofrer, então eu me poupei o máximo que eu pude. Quando foi dia 1º de março, ele apareceu com essa menina. E, nossa, foi muito ruim. Eu chorei a noite inteira. E aí minha avó chegou em casa e falou: filha, vamos na vigília? Eu falei: vamos, vó, vamos. Aí fui. E passei a madrugada no monte orando, entregando a situação pra Deus. Senti paz, voltei pra casa. E aí dormindo, né? De manhãzinha, acho que era umas 9 horas da manhã, se eu não me engano, eu acordei e ouvi, um louvor, assim, e parecia um culto, né? E ouvindo isso, Deus estava me incomodando fortemente para que eu levantasse e fosse. E eu relutando, Deus falando pra eu ir, relutando, Deus falando pra eu ir, relutando. Falei: ai meu Deus, eu vou. Levantei, coloquei uma roupa, lavei o rosto, escovei o dente e fui, correndo antes que acabasse. Aí sentei no último banquinho, era uma igrejinha bem pequenininha. Sentei no último banquinho e comecei a ouvir os hinos que a Irmandade cantava, né? Toava naquele lugar. E tava sentindo paz. Até que uma mulher com o esposo e com uma filha dela levantaram pra cantar um hino juntos. E aí ela começou a ministrar depois daquilo. Ela falou: eu não sei quem precisa ouvir isso. Tinha muito pouca gente na igreja esse dia, eu lembro. Ela falou: mas Deus manda te falar assim, que eu sou um Deus que restaura casamentos, que restaura família, que restaura tudo. Só acredita na minha palavra e continua firme comigo, que eu vou fazer. E aí eu fiquei: meu Deus do céu, como assim, Senhor? E chorava muito, porque Deus sempre cuidando ali, sempre tão perto de mim, cuidando de mim. Só que a gente é falha, a gente é humano e a gente quer as coisas pra mesma hora, né? Então, digamos que na primeira fase do deserto eu sofri muito. Foi aqueles meses que a gente tenta fazer tudo com as próprias mãos, Nossa, é um sofrimento lascado quando falar outra coisa. E não ver saída das situações, enxerga todos os tipos de circunstâncias. É uma coisa que eu vou te falar: a gente só não afunda porque Deus está segurando nosso dedinho, viu? Porque senão a gente se afundar e ia lá pro fundo do mar. Enfim. Quando eu mandei um e-mail pro grupo da Sol, e eu acho que passado uns 5 meses, a Sol me convidou para entrar no grupo, e aquilo foi uma resposta definitiva de Deus, assim, pra minha vida, porque eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, toda a sua vontade que eu ainda continue lutando pelo meu casamento, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor quer mesmo isso. Deus já tinha me dado tantas promessas, tantas palavras, quando eu ia nos cultos, e mesmo assim eu ainda queria mais, né? Bem ingrata, né? Queria mais, estava realmente duvidando, parecia. E aí no mesmo dia a Sol me chamou e falou assim: Sol, você quer entrar no grupo e tudo mais, me passou as regras. E eu falei: ai, Senhor, é da tua vontade mesmo. E eu entrei no grupo, aprendi muito no grupo, muito. Até que eu li o casamento da Nath foi restaurado e eu chamei ela, porque a promessa dela era igual a minha, né? Isaías 43:19. E aí eu falei pra ela que Deus abençoasse a família dela, que o testemunho dela era muito lindo, muita coisa eu tinha me identificado com o testemunho dela. E aí ela me convidou pra ir pra fazer um propósito de Isaías, o qual
Ia ser 21 dias de oração e jejum. E aí ela perguntou se eu queria. Eu falei, eu quero sim. Nossa, gente, foi de Deus mesmo, porque ali eu conheci pessoas maravilhosas. Dali a gente fez o grupo, que Deus restaura que vocês estão hoje. Foi a partir dali. Dali também saiu minhas parceiras de oração e dali que Deus começou a fazer obra realmente assim comigo, em muitas áreas. Eu falo que quando a gente cuida, né, um pequenino, Deus faz pra gente, né, nos recompensa. E é isso que eu comecei a viver, depois que eu encontrei o descanso. Mas voltando um pouco, Nath sofreu comigo. Eu era muito chorosa, reclamona, teimosa. Toda vez que conversava com ela, sai, Deus tá te mostrando uma coisa. Eu falava, mas tá mostrando que eu tenho que mudar nisso. Eu tenho que pedir perdão nisso, tudo mais. Aí eu falava, meu Deus, Nath, não é possível que só eu que tô pedindo perdão, cara. Não é possível que só eu tenha que mudar. E aí a gente conversava, ela, não é só você, mas Deus quer de você agora, né? E aí eu, Senhor, pelo amor de Deus. Toda vez, era uma canseira, toda vez eu tinha que mudar uma coisa, eu falava, meu Deus do céu, Senhor, mais do que? Tava até com medo de perguntar já pra Deus que eu tinha que mudar mais, daqui a pouco, olha, tava difícil o negócio. A Miriam me ajudou muito, Karina, Tamires, foram minhas parceiras de oração do comecinho, me ajudaram muito. Júlia também, dou graças a Deus pela vida de cada uma. Filha e Vanessa, pela vida de cada uma, realmente foram pessoas maravilhosas na minha vida. A Sabrina também, que era uma parceira de oração nossa, saiu do grupo, mas agora tá de volta. Foram pessoas que me ajudaram muito, a gente compartilhava batalhas, compartilhava nossas lutas, nossas dores. E Deus nos auxiliava, a gente fez proposta, a gente orava, a gente jejuava junto, orava de madrugada, orava pela vida deles, por vida de Joel, a gente orava por tudo. Conversava sobre as nossas vidas, dava risada, a gente até como brincava muito no nosso grupo, brinca até hoje, né? Mas brincava que a gente não ia ter deserto se a gente morasse todo mundo junto, porque ninguém ia sofrer, a gente só ia viver rindo, uma na casa da outra. Mas dou graças a Deus pela vida de cada uma delas. Amo elas de todo o coração, são minhas irmãs de verdade. Todas elas vão ser pro resto da minha vida, são as amizades que eu precisava, assim, que Deus realmente me deu esse presente. Eu sou muito grata por isso. Enfim, passado um tempo, eu comecei a fazer parte do grupo da Nath, né? E Deus foi começando a me tratar, eu ainda tava sofrendo muito, eu via muitas circunstâncias. Quando foi, creio eu, que em junho de 2020, eu cansei assim de esperar meu esposo, eu tava, cansei mesmo. Tava tão cansada de sofrer, de esperar, porque ele falava uma coisa e fazia outra. E ele oscilava muito, assim, nos comportamentos comigo. Um dia tava carinhoso, um dia tava mais agressivo, um dia queria que eu estivesse do lado dele, no outro dia mandava embora, assim, da vida dele. E eu acreditava veementemente naquelas palavras, né? Até que eu comecei a mudar, e comecei a dar estratégia pra mudar isso, né? Deus, creio eu, né, que realmente ninguém fala sozinho, né? Então, quando ele queria começar a brigar, eu já saía do WhatsApp, já ficava mais tranquila. Depois ele pedia desculpa, mas ele tava muito preso, né? Então, nem ele mesmo lembrava, parecia que ele falava, porque às vezes ele falava pra mim, mas eu falei isso, nunca queria falar isso. E aí, eu não queria começar outras discussões, então eu não ficava jogando nada na cara. Sabe, eu vou ser bem sincera, que às vezes eu dava uma discutida, né? Não era sempre não, mas às vezes, de vez em quando a gente discutia, porque eu ficava muito chateada. Por mais que eu entendesse que aquilo era espiritual, e outra coisa, a gente não entender que é uma luta espiritual, a gente não aguenta prosseguir. A gente não aguenta, porque é a luta da carne, né? Contra
contra o espírito. Então, se a gente não entende que tudo acontece no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no nosso, a gente não consegue continuar lutando, porque a gente começa a ver, nossa, mas mau caráter, mas como que faz isso, como que eu vou voltar? E começa a vir umas acusações na nossa mente, a pessoa está vivendo tudo isso, como que a pessoa está vivendo tudo isso, eu vou voltar com ela? E, nossa, começa a vir umas batalhas na nossa própria mente, assim, que a gente fica meio perdido. E é por isso que é essencial a gente buscar de Deus e entender a palavra, assim, dele, e conhecer a eles, que a gente consegue prosseguir na batalha. E ele estava preso demais, estava realmente se afundando, né? Mas estava feliz. Ele enchia a boca para falar pra mim que ela ainda era uma joia rara, que era maravilhosa, que era tudo que ele sonhou e tudo mais, que eu nunca tinha feito por ele nada, e que ela sim. E aí eu ficava, meu Deus do céu, né, Senhor, que humilhação pra quê, né? Falar isso tudo pra mim. Pra quê? Não tem porquê, meu filho disso. Chorava muito, sofri muito com as palavras, mas eu tinha orado tanto a Deus que curasse todas as minhas feridas e que me desse um coração perdoador, que eu não sentia mágoa. Ele falava, doía no momento e passava. Era como se o Senhor viesse e lavasse meu coração de novo e bora pra luta. O inimigo tá levantando, mas bora mais. É assim. Então eu orava muito por ele, pra Deus libertar ele, pra libertar ela também, pra ela encontrar uma pessoa realmente que fosse solteira, que cuidasse dela, e etc. E que trouxesse meu esposo pra casa liberto, um novo homem, um homem manso, calmo, aquele menino carinhoso, aquele homem carinhoso, aquele pai de família que ele era. De volta, pedia assim, né, às vezes. E aí, fui orando, fui aprendendo a descansar, até que em julho, voltando ao mês de julho, né? Julho não, junho. Eu tava muito cansada e aí eu meio que falei, Senhor, não dá mais pra mim. E nesse mês que eu falei isso, parece que tudo assim aconteceu. Conheci um rapaz e aí eu fiquei com ele. Depois eu conversei com meu esposo, contei pra ele. A gente ficou muito, muito mal. Ficou muito mal. E só que mesmo assim eu tava tão magoada e tava tão ferida que eu queria fazer o mesmo. E eu comecei a beber com as minhas amigas, coisas que eu não fazia. Fumar narguilé, que era coisa que eu não gostava. E fazia somente pra satisfazer a minha carne, porque não tinha prazer naquilo. Era como se eu estivesse com ela, mas dentro de mim era, sabe, é como se o Espírito Santo falasse, pra que você tá fazendo aqui? Daqui a pouco você tá em casa, vai estar super mal de novo, as dores vão vir tudo de novo e você ainda vai estar aqui? E mesmo assim, foi um mês que eu vivia fazendo isso. Era pra casa dela e a gente bebia, fumava narguilé, dançava, e ficava rindo e só, era só aquilo. E não queria saber do meu esposo, fiquei com muita raiva dele. Não acreditava mais em uma palavra que ele falava, porque uns dias antes disso tudo acontecer, ele falou pra mim que a menina estava grávida, que a Rainha estava grávida. E aí eu falei pra ele, como assim? Aí ela tá grávida, eu não sei o que eu faço, tudo mais. Eu falei, não, pra te ver, vai grávida, você assume, faça seu papel de pai, e é isso, não tem outra coisa pra fazer. Aí ele falou, mas eu não quero ficar com ela e tudo mais. Eu falei, não precisa ficar com ela, mas assumir o filho, você tem que assumir. Isso é uma coisa que você tem que fazer. E foi aí que... Aí ele falou, não, quero ficar com você, eu vou terminar com ela, vou conversar com ela. Falei, não sei, não sei. Aí ele falava, vou te provar aqui, eu te amo mesmo, eu quero uma família, você vai ficar sabendo. E aí, nossa, mas aquele dia foi muito ruim pra mim. E quando ele me contou isso, eu fiquei muito triste.
Mas eu tava bem assim, desgastada. E aí passou esse tempo e nada, né? Eu preferia não ficar falando com ele. Muitas vezes ele me ligava quando ele estava com os amigos dele e tudo mais, só que eu não queria atender, porque por conta de toda essa mágoa que eu tinha adquirido, né? Por conta de ter acreditado nas palavras dele. Por isso que a gente fala, não confie no homem, confie em Deus. Maldito do homem que confia no outro homem. Principalmente quando tá o preço. Mas passou esse mês. Meu esposo falou, terminei com ela, a gente vai voltar a ter nossa família e tudo mais. Daí eu falei assim, como assim terminou com ela? Eu fiquei sem entender. Aí ele, você me disse que queria que eu te provasse e tudo mais, que eu parasse só de falar, te provasse. Eu falei, sim, mas não tô entendendo. Daí ele falou, terminei com ela e pronto, agora a gente vai retomar nossa família. Eu falei, mas deixou tudo resolvido e a criança, como que tá? E aí ele falou, não, deixei tudo resolvido e é isso, terminei. Quando foi no dia seguinte, ele foi me buscar em casa, na casa do meu pai, e me trouxe pra nossa casa. Só que como eu tinha voltado eu tava opressa também, e ele também, então as coisas não foram nada do jeito que eu esperava. Isso porque eu não estava esperando em Deus, eu já tinha, né, cansado e tinha ido viver a ilusão. E ele também estava vivendo a ilusão. Então, duas cabeças duras juntas, não foi nada legal. Nesse meio tempo, a gente brigou, ele escondia o celular de mim, e aí eu comecei a não deixar ele ver o meu porque pra mim era olho no olho e dente no dente. Então, o que ele fazia, eu ia fazer também. Se ele não deixava, eu também não ia deixar. E nisso, o rapaz que eu tinha conversado, eu deixei no meu Instagram. Não conversava com ele, fazia muito tempo já. Só que eu deixei lá no meu Instagram como se, né, não fosse interferir em nada. E aí ele perguntou pra mim um dia quem era. E eu falei assim, mas pra que você quer saber? Não tem problema. Ele tá aqui, mas a gente não se fala mais. Super teimoso, assim, relutante, né? E aí, porque um dia ele bebeu bastante com os amigos dele. E quando eu tinha mostrado pra ele, no dia que eu mostrei pra ele tava são e tudo mais. E aí, ele só viu e não falou nada. E no dia que ele bebeu bastante, ele ficou no celular, foi conversar com o menino, saiu correndo. E aí quando ele voltou, ele começou a falar um monte de coisa, me machucou muito, a gente acabou tendo uma briga física. E aquilo foi um marco, assim, muito ruim na nossa história. Porque... E aí eu perguntava pra ele por que ele tinha feito aquilo, e ele falava só que ele tinha ficado com raiva e tal, tinha ficado com ciúmes, mas consequência do pecado infelizmente, são essas coisas, né? Então, por mais que não tivesse havido nada, ele, né, porque o rapaz até não falou nada pra ele também, aconteceu tudo o que aconteceu. E ali eu fiquei muito assim mal, ele também. No outro dia ele me pediu perdão e tudo mais. Só que aí ele continuou, ele nunca deixou de conversar com a Amy, né? E aí eu perguntava às vezes da criança e tudo mais, ele falava que ela não mandava ultrassom, não mandava nada. Ele falou, como assim não manda nada? Não manda ultrassom, não manda coisa, não manda nada. Você tá grávida. Eu ficava meio sem entender, e aí ele não tava se importando muito pelo que eu via. E aí eu tava me importando demais, só que ele tava me consumindo. E até que ela falou que, falou pra ele, tô indo fazer uma raspagem, se eu não me engano, coletagem, não lembro não. E aí ela falou que tinha perdido o neném, mas até hoje a gente não sabe, porque a gente não viu nada, se aí ela ficou mesmo, se não ficou, porque não viu nada, só viu um papel de uma tela de computador de que tinha dado positivo, o resto mais nada.
Enfim, quando aconteceu isso, passou acho que um tempinho, meu esposo continuou sem deixar eu entrar no celular dele, e nossa relação tava indo de mal a pior. E aí foi quando eu descobri que ele estava com ela, né? No dia dos pais ele nos deixou em casa e deixou eu e nossos filhos em casa e foi passar com ela. E criou com os amigos dele também. E aquele dia eu descobri, porque eu tinha o número dela. E foi muito ruim pra mim. E aquele dia eu falei, ó, chega pra mim, eu só vou até aqui e acabou, não vou mais. Não quero mais e, né? Você fica no seu canto, eu fico no meu, até arrumar a casinha e eu sair daqui. E aí, a gente foi vivendo assim, ele tentava às vezes se aproximar, só que eu não queria, porque por conta disso que tinha acontecido, esse episódio. Aí a gente, dia 22 de agosto, foi o casamento da minha cunhada. E aí ela me chamou, falou pra mim, e eu falei, não vou, porque foi uma situação chata, né? E ela insistiu muito, falou, não, você é da nossa família, você tem que ir, né, eu te considero muito, como se fosse minha irmã, então você vai sim, eu não quero saber, você vai sim. E aí, por consideração, por seu carinho que eu tinha por ela, eu fui. E ele foi também, ele não gostou que eu fui, mas depois ele meio que se conformou. Chegando lá, eu fiquei no meu canto e ele ficou no dele. Só que ele não aceitou muito isso, porque ele achou que eu tava indo lá pra provocar ele. Foi uma situação chata também. Mas aí, quando deu 3 horas da manhã, a gente tava conversando pelo celular, porque os homens dormiram num quarto e as mulheres no outro. E aí ele falando que queria nossa família, que me amava muito, só que eu tava muito irredutível depois que eu descobri que ele tinha ficado com ela de novo. E eu não queria mais. Então eu tava bem irredutível. E aí os irmãos, foi muita gente, muita irmandade pro casamento. E aí começou a ter uma oração, acho que era já 1h da manhã quando começou a oração. E aí, nossa, Deus, não sei, me incomodava pra me levantar. Eu falei, vou levantar e vou ficar lá na portinha, bem escondidinho. E aí eu fiquei lá bem escondidinha, e Deus, foi lindo o movimento, né, de oração e tudo mais. Até que Deus usou de uma irmã e de um irmão, que era mãe e filho, pra falar comigo. Falando que amava muito a minha alma e amava muito a minha família, e que não queria a minha família destruída. Meu esposo não estava na oração nesse momento. E aí ela falou, olha, eu preciso falar com teu esposo, chama ele aqui. E aí eu chamei, e depois ela mesma foi buscar ele, né? E ele já estava acordado, enfim, ele foi pra oração. Chegando lá, ninguém lá sabia de nada. E Deus começou a usar do filho dela, né? E no dom de profetizar, que falava, olha, já te guardei tanto, por onde você passou já te guardei tanto, mas eu mando te falar que eu vou começar a estreitar os seus caminhos. Até agora eu te guardei pela oração das pessoas, pela oração que as pessoas faziam por você. Aí apontou pra avó, pra mãe, pro pai, pra mim. Mas você não dá valor pra minha palavra e quer se perder, mas pro mundo eu não vou te perder. Eu quero você e a sua esposa juntos, criando o filho de vocês juntos. Eu não quero saber o que aconteceu no passado de vocês, não quero saber o que aconteceu ontem. Deus manda só falar, se tiver humildade ele entra, ele faz um milagre. Mas para isso tem que ter humildade e paciência. Deus faz a obra. Ali eu chorava muito, né, porque Deus falou muito comigo. Eu sei que falou com ele também. E ele ficou até que por um instante, assim, o coração dele se quebrantou, ele conversou comigo, conversei com ele. A gente decidiu, quando voltasse para São Paulo, que a gente ia retomar nossa vida de onde paramos e ia continuar, né, dali em diante. Só que chegando em São Paulo, alguma coisa mudou e ele falou que não queria mesmo, falou que ele não queria mais e que era isso, que eu podia ir embora se eu quisesse.
de novo. Aí eu fiquei no chão, peguei minhas coisas e fui embora aquele dia. Nossos filhos iam ficar uma semana com a avó na praia. E foi até, né, menos doloroso, porque eles não iriam presenciar a cena de eu ir embora de novo. E aí eu fui embora. Daí eu fui pra minha casa, né, pra casinha que eu tinha. E eu tinha começado a construir. E fiquei lá. Quando passou uma semana eu descobri que ele tinha ido morar com ela. A avó dele me contou. E eu fiquei muito triste, assim. Foi um golpe, assim, mas ele sempre falando comigo. E sempre tentando contornar a situação. E falando que ele estava sofrendo muito e que não era aquilo que ele queria, que ele não conseguia nem ficar dentro da casa que eles moravam e tudo mais. E eu sofrendo do outro lado, né? Porque eu não esperava um golpe tão forte. Mas e aí foi quando eu acho que umas 2 semanas depois eu falei, Senhor, eu tenho que me posicionar de novo. É isso que o Senhor quer pra mim. Se o Senhor quiser, sabe, se o Senhor ainda quiser isso pra mim, se o Senhor ainda achar graça de eu ter minha família mesmo, dá um sinal, Senhor, me dá algum sinal que é isso que você quer. E fui pro culto e aí Deus mandou, falou que ia restaurar o meu lar, que as colunas tinham caído, mas que ele ia reerguer de novo, que ele ia restituir tudo novamente. E assim, Deus me deu a resposta que eu precisava. E aí eu retomei novamente a posição. E foi aí que eu comecei a passar da segunda fase, da terceira fase. Mas isso tudo com a ajuda das minhas parceiras de oração. Quando aconteceu a nossa primeira volta, nossa reconciliação, eu ainda não estava no grupo das minhas parceiras de oração, ainda não tinha conhecido a Nath nem nada. Foi depois disso depois dessa volta turbulenta, que eu fui conhecer todo mundo. E aí, passou um tempo, e depois de um tempo, e aí comecei a passar as fases e tudo mais. Quando meus filhos subiram da praia, eu trabalhava, então eu combinei com meu esposo assim, de ele ficar uma semana e eu ficar uma semana. Só que aquilo me doía por dentro, porque eu ia ter que ver meus filhos ficando com uma pessoa que estava com meu esposo, né? Então aquilo me doía. Só que eu tive que engolir meu orgulho, foi aí que eu comecei a engolir meu orgulho, né? Que Deus foi quebrantando meu coração, assim, que eu era muito orgulhosa pra tudo. E foi uma forma dolorida, mas eu acho que foi necessário. E aí meu esposo, né, pegou as crianças e levou, não tenho o que falar, porque meus filhos foram muito bem tratados e tudo mais. E eu realmente, o que eu aprendi assim era sempre orar, pedir para Deus abençoar, que ela tratasse meus filhos bem, que eles fossem bem cuidados e que não houvesse, né, não houvesse nenhum acontecimento ruim. E que, se assim o Senhor quisesse, que usasse da boca dos meus filhos também para falar com ela, né? Para libertar ela de alguma forma dessa situação e para que ela enxergasse que o lugar da minha esposa era com a nossa família mesmo. E creio que Deus começou o mover desse jeito, porque passou, acho que umas 2 semanas assim do combinado. Minha esposa já começou a falar que não dava mais, que não tinha como, que ela tinha outras coisas pra fazer, e que ele queria terminar com ela, e que não ia ficar levando as crianças pra lá se ele queria terminar com ela. E perguntou se eu podia dar um jeito, de alguma forma, de ficar com as crianças, e que ele ia dar um jeito, que ele queria sair de lá logo pra ficar com a nossa família. Porque toda vez, a gente foi um mês nisso, mas toda vez que a gente se encontrava pra gente fazer a troca, né, dos dias, a gente acabava ficando, né, beijo pra lá e beijo pra cá, e chama pra lá e chama pra cá, e era uma choradeira toda vez. E aí ele chorava muito, falava que ele queria muito a nossa família, que ele pedia muito pra mim ajudar ele e tudo mais.
Só que eu buscava a palavra de Deus, falava pra mim não colocar a minha mão. Então foi isso que eu fiz. Eu não podia colocar a mão e passar em cima da vontade de Deus, né? Porque senão o Senhor me descia chilapada depois também. Então eu falava pra ele, né? Conversava com ele. Falei, olha, tio, te amo, você sabe? Não falava pra ele que eu ia esperar ele o resto da vida, não. Falei uma vez pra ele que eu e nossa família amava ele, que a gente queria todo mundo junto, reunido de volta. Falei uma vez e não fiquei insistindo mais nisso. Mas eu falava pra eles, isso foi uma atitude sua, foi uma decisão sua. Então eu não posso tirar você daí. Você tem que sair porque você quer. Não porque eu tô pedindo, porque senão não vai dar certo de novo. Tem que fazer as coisas pelo que você, né? Pelo que você decidir. Você tem que decidir. Eu não posso tirar você, pegar você pela mão e tirar você daí. E aí ele entendia e tudo mais. As coisas foram apertando, afunilando e tudo mais. Pra mim também, porque eu tava na casa dos meus pais de favor. E não era fácil com 2 crianças, né? E aí começaram a se incomodar com os meus filhos. Mas eu entendia, né? Eu não guardei mágoa porque não era minha casa, não era, né? Eles não eram habituados nisso. Então eu não podia obrigar ninguém a ter a minha família ali e gostar da ideia toda a vida. Por mais que eu não quisesse ficar ali toda a vida, né? Passou um tempo, eu comecei a construir a minha casinha. Deus foi preparando material dali, material daqui. Realmente Deus preparou porque eu não tinha condição nenhuma. Deus preparou muitas coisas. Deus apareceu de formas inimagináveis. Proveu material de construção, proveu mão de obra muito barata, assim, que é uma coisa que eu nunca imaginava. E Deus foi fazendo, né? Foi sendo Deus da provisão. Ele foi sendo, meu Deus, do Salmo 23, né? Foi o meu pastor e realmente nada me faltou. Não faltava comida para os meus filhos, não faltava roupa. Deus abençoado, eu conseguia comprar uma roupa, um sapato, alimento. E graças a Deus Deus foi suprindo assim todas as minhas necessidades durante esse tempo, porque meu esposo não me ajudava muito, ele ajudou poucas vezes. Mas Deus realmente foi meu pastor, ele foi meu amigo, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos. Quantas noites chorando, sabe, eu orava pra Deus e Deus vinha com, sabe, me abraçava, cuidava de mim, cuidava da minha família. Quantas vezes eu vi meus filhos chorar e eu orava a Deus, falava, Senhor, quando tudo isso vai passar, porque eu não quero ter uma família separada, um lar que destruído, onde meus filhos tenham convivência com um padastro, com uma madrasta, de ter 2 lares distintos. Eu não quero isso, eu quero, o Senhor não me prometeu isso, Senhor, então eu não aceito isso. E por mais que eu não fosse ninguém, sou pequena diante de Deus, mas Deus foi muito misericordioso comigo. E foi me tratando, Ele foi me moldando. Ainda tem muita coisa para mudar, é claro. E creio que o Senhor vai continuar a obra dele até o final. E Deus é muito bom. Só tenho que falar que Deus é muito bom. Deus é fiel ao que Ele cumpre. Tudo que Ele promete, se Ele te prometeu, acredita até o final. Segura na mão de Deus, realmente. Não desacredita. O tempo é uma coisa que machuca, é um fator, é uma circunstância, mas não olha pro tempo, porque é melhor Deus fazer do jeito dele do que do nosso, porque se a gente não sabe pedir pra Deus, a gente fala, eu quero, Senhor, quero que venha, Deus traz, só que a gente não aguenta a consequência do que a gente pediu. Então saiba pedir pra Deus, peça liberto, peça curado, peça, sabe, com o coração quebrantado, peça amando o Senhor, peça para que, acima de tudo, a pessoa, o cônjuge, encontre a Deus, e ame a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente amando a Deus, amando a nós, amando ao nosso próximo, a gente consegue amar outra pessoa. Caso contrário, não. Se a gente não conhece nenhum amor, como que a gente vai amar outra pessoa? Não tem como. Enfim. Quando chegou o final do ano, em dezembro, meu esposo estava muito mal. Ele falou que não queria mais aquela situação, que ele não encontrava outra saída, que ele não queria voltar para casa da avó dele, nem para casa dos pais dele, porque ele tinha vergonha.
E que mas realmente eu não podia ajudá-lo, porque eu estava numa casa dos meus pais também, e não tinha condição de alugar uma casa construindo outra casa. E era muito complicado para mim daquele jeito, não ia dar. E eu também não queria colocar minha mão em nada. Quando foi janeiro, passou janeiro, a gente continuou conversando. Fevereiro ele falou pra mim, não tô mais com ela. Vou pra casa da minha avó, eu acho, senão eu vou pra casa de outra pessoa. E ele foi, realmente. Mas até então, ele continuava conversando com ela, né? Até então, pelo que todo mundo... pelo que chegava a mim, porque muitas vezes a gente não procura, só que chega assim, as pessoas falam pra vocês, mesmo sem querer. Então, ele ainda tá ficando com ela, ainda tava ficando com ela, né? E eu fiquei em paz, já tava no descanso mesmo, fiquei em paz. Até que em março, dia 17 de março, dia 17 não, dia 16, 15 de março eu encontrei com meu esposo. E aí meu esposo falou pra mim, Bina, ora por mim, vamos se encontrar pra gente se ver, eu tô aqui com os meus pais, eu vou descer pra praia e tudo mais. Aí eu falei, tudo bem, vamos se encontrar então, a gente conversa um pouco. E aí, é isso, né? A gente conversou bastante. Só que aquele dia eu senti uma coisa que eu nunca senti em todas as vezes, assim. Senti um frio, como se eu sentisse ele muito distante, muito frio, muito distante de mim. Comentei com a minha parceira de geração que eu nunca tinha sentido aquilo na vida, que eu achei muito estranho. Mas que ele não tinha me falado nada. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei mal, assim, pela sensação que eu senti. Porque ele tava indo embora pra casa dos pais dele na praia mas ele falou que ia voltar e tudo mais, e a gente resolveu as coisas. E eu fiquei meio, né, assim, triste, né, e eu falei, tudo bem, né, respeitei. Aquele dia não aconteceu nada, a gente nem se beijou, nem nada. E eu conversei com a minha parceira de oração e ela falou, não, calma, essa hora, entrega a Deus. E aí meu esposo me mandou uma mensagem falando, olha, eu sei que você ora por mim, sempre orou, então ora mais agora, porque eu preciso, realmente eu tô na cova dos leões. E eu sem entender a situação, eu falei, como assim, tá acontecendo alguma coisa? E ele não quis me falar. Quando passou um dia, e ele tava muito amoroso comigo, muito, muito, muito. E aí ele falou pra mim, Bina, eu tava indo assinar minha demissão, porque por conta da pandemia e tudo mais, eu tive que ser mandada embora junto com outras 4 pessoas da minha empresa. E aí eu tava bem triste já pelo fato acontecido, e aí quando eu tava a caminho, meu esposo mandou mensagem e falou, olha Bina, eu cometi muitos erros, eu me arrependo de todos eles, mas de todos os erros que eu cometi, você foi a minha melhor escolha, sabe que eu te amo muito e que você e os nossos filhos são tudo pra mim, cuida deles. E aí eu respondi, eu falei, o que tá acontecendo? E mandavam várias mensagens, porque eu fiquei muito preocupada e eu não entendi o que estava acontecendo, e ele também não tinha me falado nada, mas ele sumiu, e não me atendia nada. Aí eu perguntei pra irmã dele, e ela falou, olha, ele tá bem, tá? Eu acho que ele tá bem, mas se a gente conseguir mais alguma coisa, a gente ia falar, mas ele tá bem com certeza. Mas mesmo assim, o coração não descansava, né? Não conseguia descansar, era como se eu soubesse que alguma coisa, não sei explicar, estava acontecendo. Então, alguma coisa estivesse acontecendo. A gente sempre teve uma sintonia muito forte, assim. Então, se alguma coisa estivesse acontecendo de algum com ele, eu não sei, eu conseguia sentir aquele negócio, né? Uma carne só, a gente sente tudo. E quando foi no dia 18 de março, a minha sogra me mandou uma mensagem. A gente não estava se falando porque, diante de tantas coisas que aconteceram, eles meio que se viraram contra mim por causa de fofocas, intrigas, calúnias, muitas coisas. Então eles acabaram aqui acreditando e não apoiavam também, né? Apoiavam deixando o filho deles, e é o filho deles, né? Então é compreensível, e eu não fiquei magoada. Eu entreguei para Deus, que Deus me justificasse no momento certo e mostrasse para eles, né? E eu continuava sendo aquela pessoa boa, aquela menina legal, e que amava o filho deles também. E foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, no dia 18, nossa, ela me chamou, perguntou se eu estava no trabalho. Eu falei que não estava no trabalho, que eu tinha sido mandado embora, que eu estava em casa. E ela falou, preciso conversar com você, tá? Eu falei,
sobre o quê? Ela falou sobre o Matheus. Eu falei, tudo bem, pode falar. Aí ela falou assim, então, calma, Matheus tá preso. Aí quando ela falou isso, eu entrei em estado de choque, eu chorava muito. Eu não sabia, sabe, como reagir, como discernir as coisas. Foi muito ruim pra mim. E aí, eu me acalmei um pouco. E aí, orei, né? Orei a Deus pra me acalmar. E aí, Deus meio que realmente me acalmou, né? Não foi nem meio, foi realmente me acalmou. E aí ela me explicou mais ou menos o que tinha acontecido. A OM, meu esposo e ela tinham dado um tempo. Só que eles ainda conversavam e estavam meio que juntos, né, ainda. Só que ela tava enganando ele, porque ela tava com outro rapaz. E ele descobriu. E aí o cunhado dele falou, olha, Matheus, vamos lá conversar com o rapaz. E quando foi, o rapaz sacou um canivete e foi desferir golpes nele. Só que, como autodefesa, ele pegou e no calor da raiva, da emoção, ele que acertou o rapaz. E aí ele tinha ficado preso por isso. E aí eu fiquei em choque, assim, né? Porque, meu Deus, né? Como assim? E foi aí que eu comecei a pedir primeiro a permissão de Deus pra ver se eu poderia ajudar nessa situação, se eu poderia auxiliar ele de alguma forma, né? E aí o Senhor permitiu. Se eu não me engano, a passagem foi Salmo 58. Se eu não me engano, eu vou procurar me recordar. E aí Deus permitiu. Foi uma passagem muito bonita, onde que ele falava que quem ajuda, para ajudar o próximo, né? Que ele se agradava de quem se ajudava de quem ajudava quem precisava. Eu não lembro agora exatamente a passagem. Então Deus confirmou que eu podia ajudar. E aí foi a madrugada inteira quando eu fui advogado. Pra graça de Deus, o Senhor preparou um advogado. Minha sogra já tinha sonhado com, assim, a fisionomia e o biotipo dele, né? E batia exatamente com como o rapaz era. E aí, passado um tempo, eu recebi, acho um mês sem contato, eu recebi uma carta do meu esposo. E ele falando que tinha me perdoado, que ele nos amava muito, que ele queria a nossa família de volta, que ele tinha se arrependido de tudo, de todas as atitudes que ele teve. E que... Bom, irmãos, contudo eu quero dizer que em meio a tantas provações, em meio a tantas angústias, dores, choros, teve também muito colo de Deus, teve muito conforto de Deus, teve muito amor, senti muito amor, muito acolhimento da parte de Deus. Ele me devolveu coisas que eu jamais pensaria em ter um dia. Embora não seja fácil caminhar ao lado de Deus, porque sabemos que é uma luta incansável, incessante, nossa carne contra o espírito, mas Deus vai dando graça. Hoje eu vejo claramente que realmente tudo é necessário para Deus completar a obra. Eu sou fraca, eu sou errante, eu choro também, eu já me senti fraca, eu já chorei com as minhas parceiras de oração, e entre outras coisas. Como eu já disse, citei, meu esposo ficou preso, né? 3 meses, por conta que ele descobriu que a OM estava com outro rapaz. E ele ficou transtornado, foi brigar com o rapaz, acabou que foi uma briga um pouco feia, que acabou culminando na prisão dele. E quando ele ficou lá, como eu já disse, ela virou as costas, o abandonou. Enfim, seguiu com a vida dela em diante.
E foi quando ele me mandou uma carta, depois me mandou 2 cartas. Aquilo me deu muita esperança. Fiquei muito feliz porque ele falava que ele me amava, ele queria a nossa família, ele tinha se arrependido de todas as coisas. E eu fiquei até meio anestesiada quando eu recebi essas cartas. Mostrei para minhas parceiras de oração. Elas ficaram super felizes também, choraram comigo, se emocionaram comigo. Porque realmente, sabe, a gente tem retorno das nossas orações. Depois de tudo isso, meu esposo, em julho, né? Como eu disse, meu esposo saiu e foi tudo caminhando bem. Ainda tem alguns pontos que Deus, eu sei que Ele vai trabalhar e vai trabalhar aos poucos. Meu esposo ainda sente vergonha de ir para a igreja, de servir a Deus, né? Digamos assim. Mas eu até tentei, né? Falar, vamos sim. Só que, como minhas parceiras de oração mesmo falam, e como eu muitas vezes falei para muitas pessoas, a gente não pode ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Então eu não posso ser o Espírito Santo na vida dele, mas eu sei que Deus vai fazer. E peço que vocês creiam que Deus vai fazer na vida de vocês também. Porque, gente, minha mãe e meu irmão falavam que jamais queriam ver o Mateus novamente, que jamais queriam ele lá novamente por conta de toda a dor. E eu não os culpo, porque nossa família são as pessoas que nos acolhem e que veem a nossa dor de perto, mãe e pai, principalmente. Não quer que os filhos passem dor, não quer que fiquem sentindo dor. Então, eu digo que hoje eu posso ver claramente Deus na minha vida, mais claro e nítido do que nunca. E para honra e glória do Senhor, minha mãe que falava que não queria que o meu esposo pisasse mais na casa dela, ela chegou num dia do mês agora de junho não, desculpa gente, agosto agora, e me mandou um áudio falando, filha, eu vou abrir uma loja de pastel e eu queria saber se vocês queriam entrar de sociedade comigo, você e o Mateus, ou como funcionários. Naquilo eu mostrei o áudio pro meu esposo, ele ficou meio assim, porque ele tinha receio também, né? Ele sempre falava pra mim, eu quero ter uma relação boa com a tua família de novo, com a tua mãe e teu irmão. Mas ele não sabia como fazer. E minha mãe, quando eu mostrei o áudio pra ele falou, realmente, Deus tá fazendo uma obra. E aí aceitamos. Graças a Deus, fomos na primeira reunião e foi a primeira vez que minha mãe viu o Mateus novamente, né? Ali eu fiquei muito apreensiva, meu esposo também. Quando ele tá nervoso assim, com vergonha ou, né, ansioso, ele dá risada, né? Ele não queria nem deixar eu sair da mesa, gente, pra ir no banheiro. Mas quando minha mãe chegou, ela também ficou um pouco mais rígida, eu percebi. Mas eu orei tanto no caminho e orei tanto no dia para que Deus desse paz, comunhão, para que não fosse nada que viesse a tirar a paz, a comunhão, a união, a fraternidade, estivesse ali presente. E realmente foi o que aconteceu, sabe? Depois foi tudo fluindo muito bem. Eu e meu esposo saímos de lá felizes, com a certeza de que Deus estava conosco e que Deus faz maravilhas. Eu agradeci muito a Deus por aquela oportunidade.
E agora, quando foi agora, no começo do mês de setembro, Deus deu a graça de abrirmos a loja como sócios. E hoje foi a primeira vez que meu esposo entrou na casa da minha mãe novamente e que Deus restaurou o relacionamento deles dois e do meu irmão. E sei que Deus ainda vai fazer muito mais, vai trabalhar muito mais nisso. Mas eu já agradeço muito a Deus porque pra mim era uma coisa impossível. Por minha mãe ser uma pessoa um pouco mais geniosa, mais difícil. Eu achei que isso realmente jamais iria acontecer e eu orava muito para Deus quebrantar o coração dela, do meu irmão e de toda a minha família, para que não houvesse julgamentos, para que não houvesse nada. E realmente não teve. Foi tudo em paz, todo mundo conversando numa santa paz que eu sou imensamente grata a Deus por isso. Ainda tem muita coisa para melhorar e eu sei que Deus começou a boa obra e Ele vai terminar. Eu queria falar uma coisa para vocês, uma observação bem importante. Eu agradeço a Deus imensamente por todas as obras e maravilhas, por tudo exatamente, por cada ponto, por cada vírgula que aconteceu durante meu deserto, por cada aprendizado. Porque eu pude ver que Ele é Deus e eu quero exaltar a grandeza dele sempre. E ajudar ao próximo, assim como Ele me ajudou. Sem comparações, mas que eu puder fazer pela obra de Deus, eu quero fazer também. Irmãos, continuando na oração, para que Deus converta o coração e a mente, a alma do meu esposo, para que ele vá de corpo e alma para Deus novamente. Eu sei que um dia isso vai acontecer sim, porque eu creio no Deus que eu sirvo, porque não é um Deus de pedra, e não é um Deus sem poder, inanimado. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e eu creio em todo o seu poder. Eu peço para vocês também que orem bastante, gente, na quarta fase. Eu estou passando na quarta fase, embora achei que não passaria. Porque a gente muitas vezes cria expectativa nas palavras do homem, o que não podemos fazer. Temos que crer e confiar somente em Deus, porque Ele vai fazer o melhor por nós, sempre. Então, por mais que às vezes você pode estar falando que está demorando, mas quando vai chegar o tempo, Senhor, não vai chegar o tempo, estou fazendo o quê? Vou ficar esperando até quando? Espera, gente, espera. É melhor Deus trazer de um jeito que não te machuque mais do que um jeito que machuque vocês. Porque a primeira vez que eu pedi, orava para Deus trazer de qualquer jeito, Deus trouxe. E foi a pior da época da minha vida. Mas depois não, eu falei, Senhor, traz liberto, traz liberto, traz liberto. Senhor, tira, Pai eterno, esse espírito, Pai eterno, do adultério, Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado e santo. Entre outras orações específicas por libertação, porque eu não queria mais sofrer as mesmas coisas que eu já sofri um dia, não queria. E graças a Deus, Deus me ouviu. Ainda não tá perfeito, e eu acho que nunca será perfeito, mas já tá com certeza 1000 vezes melhor do que já foi um dia. Isso é motivo de dar glória a Deus também. Hoje meus filhos têm a felicidade completa, eles brincam com o pai, eles amam o pai deles, amam estar em família, a gente faz as refeições juntos, a gente faz tudo juntos, a gente tem transparência um com o outro e é maravilhoso. Mas quero alertar
justamente, novamente, gente, quarta fase não é brincadeira, é batalha na mente, é realmente, tem que redobrar as orações. Minha amiga, companheira Érica, de quarta fase aqui, está me ajudando muito. Nath também, Miriam, porque realmente é muita batalha na mente. E como a minha amiga diz, se o inimigo pegar a sua mente, ele destrói tudo. Então, gente, vigia, ora, jejua, fique em comunhão com Deus, louva, lê a palavra. Se estiver fraca, vai clamando, vai cantando, vai conversando com Deus, andando na rua, mas não pare. Orem por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Deus abençoe vocês infinitamente e que possa recompensá-los de toda essa dor, de todo esse sofrimento que vocês vêm passando. Mas tenho certeza que nada será em vão. E quero voltar para fazer o relato da quarta fase. E se Deus quiser, com meu esposo, falando um pouco também, se assim ele sente bem. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês tenham uma família restaurada, que todos os membros do grupo Sem Deus Restaura tenham as famílias restauradas em nome de Jesus. Já está escrito lá no livro de Deus o dia certo para cada um. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês.